Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Yuri Lustosa e este é nosso curso de... E existem diversos softwares para você fazer essas definições e facilitar tanto a visualização para o cliente, quanto facilitar algumas medições, algumas obtenções de diferenças de níveis. Então, você pode fazer o levantamento manual na prancheta, depois você passa para o computador e você tem bem organizado esses níveis, como eles se ajustam para poder depois executar o projeto final, projeto executivo. Não somente para a arquitetura. Aqui nós temos um exemplo de uma cota que é feita, que é definida, na verdade, por baldrame, para vigas, para pilares, para sapatas. Nesse caso, a gente tem um exemplo de cota para um projeto estrutural. É importante se definir também as cotas nos outros projetos complementares. Aqui temos um exemplo onde nós definimos de forma geral o nível acabado e o nível da estrutura, o chamado conhecido nível osso, né? Então a gente tem que definir essas cotas de nível, ter o referencial de nível para que a gente possa saber em que altura, em que altitude, em que cota esse elemento está em relação ao RN da obra. Outra importância da definição do RN é quanto à obtenção de altimetria, certo? A diferença de nível dos pontos da obra. Então, se você tem uma referência de nível, você sabe se o terreno é aclive, é plano ou declive. Uma forma de obter também, além dos equipamentos, que seriam teodolito, né? Você pode também obter com o princípio dos vasos comunicantes, usando a mangueira de nível, onde você coloca uma água, pode colorir essa água e vai marcando os pontos, levando os pontos para você definir os níveis que você quer, a altura, a cota em relação ao terreno em vários pontos da sua obra. E aqui temos os instrumentos, as ferramentas, podendo ser o nivelamento eletrônico, como eu havia falado, usando lasers também, ou a mangueira de nível, ou nível simples aí, que é bem eficiente também, de alumínio, para fazer algumas conferências de faces, né, de superfícies, se está nivelada ou não. Outro tópico bem importante desse levantamento plano altimétrico são as construções existentes. É importante você ter acesso ao mapa, você fazer um levantamento pessoal, em loco, para você saber quais são as obras que existem, o cadastramento das obras existentes. Esse mapeamento também pode ser feito de forma aérea. Hoje nós temos drones que facilitam muito esse tipo de serviço. Porque se você não tiver conhecimento das obras existentes, podem acontecer problemas como este, né? É claro, esses problemas nós teremos que fazer a análise, o que realmente aconteceu, deixar bem claro aqui que a gente tem que ter um laudo, né? Tem que ser feito um laudo do que realmente aconteceu. Mas uma situação de desmoronamento pode ser possível, caso você não tenha conhecimento do solo na lateral. Aqui também tivemos recentemente outro acidente, então é importante aguardar o laudo para o que realmente aconteceu, mas obras vizinhas, né, são importantes de se ver. A pavimentação é uma obra, por que não? Drenagem que está ali também são obras, com suas disciplinas, obras de pavimentação, obras de drenagem, então essas obras têm que ser levantadas. Outro item importante são as árvores, certo? As árvores também têm o seu valor e devem ser levantadas, certo? Porque temos as influências das raízes, certo? Elas são muito influentes. Caso uma árvore dessa apodreça ou retire, essa raiz vai se decompor e vai virar um vazio que pode causar problemas de recalque na sua obra. Então é importante. E aí temos algumas reportagens, né, de retirada. Os moradores ficam preocupados. Então é importante sempre fazer uma avaliação técnica, assim como esses dois casos aqui
apresentados. Deve-se fazer realmente um relatório técnico do que ocorreu e, nesse caso também, deve-se fazer um relatório técnico do que aconteceu, para se ter uma comprovação. Mas, claro, se você faz um estudo preliminar, você já tem algumas informações necessárias para a sua obra. Você pode até observar que foi feita lá uma contenção, né? Tem uma contenção na imagem, certo? Continuando, o cadastramento de águas pluviais ou esgoto, importante se ter, tá? Justamente para quando se for fazer uma escavação, não ter problema de romper essas ligações, sejam elas elétricas, de telefonia, ou de água e esgoto, ou mesmo pluvial, tá? Então tem que ser feito esse levantamento, esse cadastro. Aqui temos também uma população que ficou sem água após um cano quebrar durante uma obra. Então a reportagem trouxe essa manchete, trouxe esse título. Deve-se fazer a avaliação do que realmente aconteceu. Mas vocês vejam que já tem várias situações que levam a pelo menos pesquisar, pelo menos investigar se houve esse cadastramento ou não, esse estudo preliminar ou não. Então tem que se investigar se houve ou não esse cadastramento para tirarmos a conclusão exata. Os postes também devem ser levados em consideração para o projeto. Ruas adjacentes, croquis de situação, onde a obra vai se localizar em relação a essas ruas, em relação aos lotes vizinhos, e a fixação da linha norte-sul, tá? Para que você saiba onde é nascente, poente, onde é que o sol se põe. Tudo isso é importante para você definir cômodos, definir situações de vento, entre outros fatores da natureza que vão interferir na sua obra, que vão impactar com esforço, com solicitações, com temperatura, que geram solicitações também na sua obra. Então temos aqui exemplos de como você pode inserir esse norte-sul na sua obra, no seu projeto. Outro ponto importante de estudo preliminar é o reconhecimento do subsolo. Você pode fazer uma sondagem com retirada de amostras ou apenas in loco, certo? Então deve ser feito um cuidado, uma empresa especializada deve fazer esse serviço para você retirar amostras indeformadas, para que elas tenham pelo menos o máximo de características possíveis, reais na verdade, de como o solo estava realmente no seu local natural. É claro que vai ter redução das tensões do solo que tinha no confinamento ao redor, mas muitas propriedades seguem garantidas e fidedignas à realidade daquele solo no local que ele estava antes. Então, uma retirada de amostra indeformada é muito importante também para o reconhecimento do subsolo, tá? Mas nós temos hoje várias validações com sondagens também com amostras indeformadas, certo? Podemos fazer in loco com os postos de inspeção ou trincheiras, avaliando visualmente, avaliando texturas, entre outras características como propriedades físicas e um pouco do perfil do solo. Então, postos de inspeção ou trincheiras são muito importantes também para o reconhecimento do subsolo. Claro que vai depender também do porte da obra para se fazer esse tipo de execução. A locação da sondagem é importante se ter. Existe a norma que indica, que dá uma referência, um ponto de partida para se fazer a locação desses furos, mas claro, cada obra tem sua particularidade, sua importância de definir o ponto exato para se fazer o estudo do solo naquele ponto. Claro, onde você precisa de carregamentos importantes, você precisa conhecer o perfil do terreno, então você define pontos se baseando, claro, nos requisitos mínimos que a norma exige. E aí, o relatório, não menos importante que a própria sondagem, na verdade, traz muitas informações da sondagem, que você já pode ter algumas informações no ato, durante a execução da sondagem, mas com o relatório você tem uma confirmação de tudo que você viu durante o ensaio, você pode palpar, você pode ter uma análise mais criteriosa do que realmente está acontecendo naquele solo, a partir
A partir da estratigrafia do solo, você faz toda a identificação do solo e também fazendo uma relação, por exemplo, com o ensaio de SPT, o número de golpes pode ter uma correlação com a resistência do solo, além de também definir onde é a posição do nível da água. Então, existem vários tipos de sondagem, esse é um tipo de relatório da sondagem do tipo SPT, NSPT, tá? O ensaio padrão, mas existem vários outros tipos de sondagem e de relatórios também. Outra importância da sondagem é que você consegue definir qual a profundidade que você vai assentar a sua fundação. Afinal de contas, existe uma importância de saber como vai trabalhar essas fundações, qual o bulbo de tensões, ou seja, a área que ela vai impactar, influenciar, para não haver sobreposições de tensões entre bulbos. E aí o solo sofreu uma carga muito maior do que você estava prevendo para uma fundação, no caso aqui uma sapata. Então, geralmente, 1,5 é a profundidade de atuação das cargas da sapata, da tensão da sapata no solo. E tem um raio também de atuação desse bulbo. Aqui temos outro relatório de sondagem e algumas formas de correlação entre o número de golpes que foram aplicados, o tipo de solo e a resistência que esse solo apresenta quando feita a correlação do ensaio e número de golpes. O anteprojeto ou projeto preliminar é posterior a esse estudo que nós acabamos de fazer, que tem vários itens importantes. Então, elabora-se o anteprojeto com algumas informações além da que nós vimos anteriormente. O plano diretor do município deve-se conhecer para saber qual o uso permitido de edifícios, de edificações em determinadas regiões, a densidade populacional do edifício observando o plano diretor, o impacto das pessoas, de carros, a movimentação que vai impactar naquela região. O Código de Obras do município, onde vai definir afastamentos, recuos na obra, entre outros valores, entre outras importâncias para o projeto. Latitude, meridiano, regime de ventos, regime pluvial e também de temperatura são pontos importantes para um projeto preliminar. Lembrando que o estudo preliminar com aqueles itens deve ser levado em consideração para você partir para essa próxima etapa. E aí sim, após fazer o projeto preliminar, o próximo passo é o projeto executivo e se faz necessário os seguintes elementos: as partes gráficas e escritas. Temos planta de locação, cobertura, elementos do projeto arquitetônico devem ser definidos como partes gráficas. Um projeto aqui apresentado com vários detalhes, bem detalhado, onde você tem planta baixa, layouts, você tem perspectivas, você tem cortes, você tem quadros de área, você tem planta de situação. Então, essas partes gráficas devem ser bem apresentadas e bem detalhadas. Aqui temos o detalhe de outros cortes, de outros projetos, outras partes gráficas, formas de apresentação. Outras formas de apresentação também, imagens renderizadas, pode fazer maquetes eletrônicas. Outra parte gráfica importante é a riqueza de detalhes em um projeto, para facilitar algumas execuções particulares, quando você não consegue ter uma riqueza de informação em uma planta baixa, por exemplo. O projeto 3D, tanto de arquitetura quanto estrutural ou elétrico, hidrossanitário, que seja, qualquer disciplina. Se você tem um 3D também enriquece bastante o projeto. Isso se contempla como parte gráfica. Projetos estruturais são partes gráficas. Projetos de vigas, prancha com todo o detalhamento de armação das vigas. Planta com forma, projeto de forma, estrutural de forma, projeto 3D da estrutura, tudo isso são partes gráficas.
Projeto elétrico é parte gráfica. Projeto hidrossanitário, seja em perspectiva, em 3D ou em planta baixa, é uma parte gráfica também. Detalhes são partes gráficas também, nesse caso detalhes hidrossanitários. E projeto de impermeabilização também é muito importante. Aqui temos um projeto bem elaborado, bem detalhado, que é muito interessante que as pessoas tenham esse tipo de projeto em sua obra, dependendo também da particularidade. Mas em todo projeto é bem-vindo. Aqui são exemplos de projeto muito bem detalhados. Outra parte gráfica é o cronograma físico-financeiro, bem importante, onde você tem as etapas da obra relacionadas com o custo direto. Já nas partes escritas temos os orçamentos, composição de custos da obra, valor global da obra, valores intermediários, das etapas intermediárias da obra. Memorial de cálculo, importante, o procedimento, como foram chegados determinados valores de projeto, e o memorial descritivo, descrevendo especificações técnicas de execução, de materiais que compõem a obra. Bem, terminamos agora a aula 1, estudos preliminares do nosso capítulo 1. Não esqueça de comentar se você tem alguma dúvida. Curta nosso vídeo, dê um like se você gostou. Se você também gostou da nossa aula, compartilhe esse vídeo com seus colegas e se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.